Olá, pessoal. Estou aqui com mais um convidado para o meu canal aqui no YouTube. É o grande Francisco de Portugal, da nossa terra, nossos irmãos portugueses. Vamos falar bastante sobre exopolítica, sobre ufologia, sobre o trabalho que o Francisco vem fazendo na ufologia. Francisco, primeiramente, boa noite em Portugal. Aqui no Brasil, boa tarde. Boa tarde para vocês todos. Você está? Tudo bem? Muito bem, muito obrigado por este convite e por esta oportunidade de estar aqui a partilhar um pouco do nosso trabalho. Com certeza que é muito bom dar uma olhada na sua página sobre exopolítica e tudo mais. Além de exopolítica, você fala também de ufologia de uma forma geral, né? Sim. Para começar, vamos começar pelo que você entende muito, que é exopolítica. Dá uma pequena resumida para o pessoal. O que seria a exopolítica? Bom, existem... É difícil fazer uma resumida, não é? Mas seria, em termos mais ou menos sintéticos, o estudo das implicações para a nossa sociedade, implicações sociopolítico-religiosas, etc., da presença extraterrestre para a nossa sociedade. E, portanto, que políticas é que nós vamos desenvolver para esse contacto, como lidar com eles, enfim, etc. E, portanto, essa é a parte resumida, digamos assim. Então, a exopolítica, ela trabalha já com uma realidade de que lá na frente vamos ter contato com o extraterrestre. Ela já ocorre hoje, já tem gente que pesquisa isso hoje, como você, Exatamente. como o Steven Basset, pessoal que trabalha com isso. Do modo que você vê hoje, tendo esse contato, qual a área que vai ser mais afetada entre religião, entre política? Porque eu tenho uma palestra que eu faço aqui no Brasil, que é sobre o dia seguinte à abertura dos arquivos. Sim. Que também implica isso. Que é um pouco diferente. Uma coisa é abrir arquivos, outra coisa é, de repente, temos aqui alguém que é de uma outra civilização fora da Terra, não é? E, portanto, como é que eles chegaram cá? Com que recurso a combustível? Com que recurso a que energia? E, portanto, logo aí há um impacto real em termos económicos. E, de repente, as bolsas de valores de todo o mundo vão por aí abaixo porque há alguém que tem uma tecnologia muito superior que a nossa, não é? E, portanto, tudo aquilo que são as empresas de desenvolvimento de tecnologia, de repente, quer dizer, tornam-se obsoletas, porque há alguém que tem algo muito melhor e desconhecido, não é? E, portanto, aí vai criar caos económico. Eles fazem que uso de energia, que uso de combustível, não é? Portanto, quer dizer que o nosso também, se calhar, não é assim tão bom, vai por aí abaixo. E, portanto, tudo isso vai gerar muita incerteza e é o colapso económico. Se um pequeno vírus, de repente, está-nos aqui a criar muita confusão, imaginem quando alguém de fora chegar, não é? Portanto, vai ser também complicado. A questão religiosa, eu acho que no fundo, as religiões têm-se vindo a adaptar um pouco a isso. Ou seja, o Louis Farrakhan, que em 2010, penso que foi em 2010, fez já nos Estados Unidos, portanto, Louis Farrakhan, que é o líder da comunidade islâmica nos Estados Unidos, e que foi já preparando os seus seguidores de que irá haver um contacto próximo, né? E, portanto, ele chamou uma série de investigadores, inclusive, penso que o Gevaer também esteve lá, não sei, e, portanto, perante mais de 5.000 fiéis, ele esteve a dizer, esteve a apresentar vários investigadores do mundo e a dizer, nós não estamos sós. Depois temos dentro da própria Igreja Católica o Monsenhor Corrado Balducci, que sempre disse que a hipótese de vida extraterrestre não vai contra os ensinamentos da Bíblia. O Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano, também disse que os cristãos têm de se habituar à ideia de aceitar os extraterrestres como seus irmãos e, por eventualmente estarem mais evoluídos, estarão mais próximos de Deus e, por isso, isentos do pecado. Isso é uma declaração bombástica, não é? E o próprio Guy Consolmagno, o atual diretor do Observatório do Vaticano, também já disse que, se fosse necessário, que batizaria um extraterrestre. E, portanto, faltam os judeus adaptarem-se a esta narrativa, mas a parte religiosa está mais ou menos controlada, não é? Agora, a restante, a parte social, o pânico, algum pânico que possa existir, não é? Esta narrativa da ameaça, que neste momento o To The Stars Academy tem vindo novamente, desde os anos 50, não é, que se vem falando disto, a ameaça, quem são eles, qual é a agenda deles? Essa é a parte complicada. Não é?
Eu ainda vejo também uma parte complicada, a parte militar. Sim. Porque foi o que você falou. Como é que eles vêm para cá? Qual o combustível que ele usa? Eles são invencíveis para as nossas armas? Até onde a gente entende, sim, né? Porque eles controlam uma física que a gente não controla. Eles Exatamente. controlam uma velocidade que a gente não controla. Eles Então, controlam uma física diferente, ou física diferente, ou melhor, algo que nós não conhecemos, não é? Portanto, mesmo estes novos vídeos que disponibilizados pelo Pentágono, que foram dados a conhecer em 2017, mostram de facto algo que nós nós desconhecemos por completo, não é? Porque como é que aqueles objetos que foram detectados em radar conseguem estar 10, 11 horas no ar, não é? Sem reabastecer, quando os nossos caças mais modernos só aguentam 1 hora e meia, não é? Portanto, só isso é uma grande, grande diferença. Aquelas curvas de 90 graus, portanto, que nós não conseguimos aguentar, as acelerações instantâneas, que nós também não conseguimos, portanto, em termos de adaptação às forças de gravidade, nós não conseguimos isso. Pois eles utilizam o mesmo, como é que é dizer, o mesmo veículo para andar no espaço, no ar e debaixo d'água. E nós precisamos de 3 veículos diferentes, não é? Foguetões, aviões, e até precisamos de 4. Também de navios e de submarinos. Portanto, eles conseguem fazer isso tudo num só. É uma desvantagem para nós brutal. Portanto, nós não estamos preparados para isso. Se eles vierem aí com más intenções, é complicado. Falando nesses vídeos do Pentágono, você acredita que esse vazamento desses vídeos em 2017 foi proposital? Sendo ou não proposital, você acha que agora que a Marinha admitiu que os objetos são objetos não identificados, ano passado ela já tinha confirmado que os vídeos eram reais, mas não falou nada dos objetos. Esse ano ela falou que além dos vídeos serem reais, como no ano passado, os objetos são voadores não identificados, não são terrestres. Você acha que esse momento é um momento que está começando a caminhar para uma abertura, para um reconhecimento, e daí a exopolítica vai crescer? Bom, a exopolítica para crescer teria que haver, tal como na ovniologia, isto pegando por partes a pergunta, tal como na ovniologia existe muita luta de egos, não é? Portanto, eu tenho mais informação que você, eu quero ser mais conhecido que o outro, etc. Na exopolítica também existe muita diferença de perspectiva. Temos alguns exopolíticos, nomeadamente, por exemplo, Michael Salla, que é o presidente do Instituto de Exopolítica e que tem uma visão um pouco mais sensacionalista do que os grupos de exopolítica da Europa, que são mais terra a terra, digamos assim, querem algo mais palpável, mais baseado nas evidências científicas e não tanto no diz que disse, não é? Portanto, aí já há diferenças. Agora, o propósito o porquê agora? Se nós formos a ver, a descrição que os pilotos fazem destes objetos não é diferente da descrição que pilotos nos anos 50 e 60 faziam. Portanto, os objetos são mais ou menos os mesmos, não é? As fotografias, a descrição é mais ou menos a mesma. Portanto, eles já sabiam. Pronto. O facto de virem agora reconhecer que estes vídeos são reais deve-se, sem dúvida, muito ao To The Stars Academy. Portanto, o grupo liderado por Tom DeLonge, em que tem o Chris Mellon, tem o Luís Elizondo, pessoas, muitas delas ligadas a agências de informação, e, portanto, conseguiram, o que muita gente não conseguiu até hoje, conseguiram que houvesse aqui uma resposta oficial a reconhecer que isto é real. Como é que isto vai avançar? Não sabemos, porque também já deu para entender que há uma certa fricção, há uma certa rivalidade, não é rivalidade, mas ideias opostas dentro do Pentágono, entre aqueles que querem que a informação seja divulgada e aqueles que não querem. Basta ver que ao longo destes 2 anos, desde que surgiu a notícia, que houve alguns desmentidos por parte do porta-voz do Pentágono, dizer que se calhar isto não era bem assim, não é? Portanto, ali nota-se que há uma guerra. Se calhar também é preciso entender que
o papel do Robert Bigelow e o papel do Harry Reid também tiveram o seu quê, não é? Portanto, mas que são pessoas já com alguma idade. O Harry Reid, neste momento, está de cadeira de rodas, não é? Portanto, não vai durar muito mais. Ele foi líder do Senado norte-americano, foi ele que ajudou a alocar financiamento para o Robert Bigelow para depois poder fazer este WATIP, não é? O sistema, o programa avançado de detecção de ameaças aeroespaciais, não é? São tudo pequenos passos, vamos ver como evolui. Vamos ver se eventualmente não há alguém que, tomando conta disto, não volta a abafar tudo. Verdade. Você está dizendo que a Expolítica só vai crescer quando a gente tiver o contato. Mas hoje, você como pesquisador da Expolítica, você está se preparando de alguma forma, inclusive se preparando para, quem sabe, ser o embaixador, ou a pessoa que participe do grupo que vai encontrar com esses seres, e se eles forem diferentes da gente, muito diferentes, ou muito iguais, ou já estiverem aqui, a Expolítica já está, a Expolítica aqui, não, você, a Expolítica, já está começando, já está se preparando para isso? Bom, a exopolítica, de facto, tem aqui três ramificações. Temos uma em termos que se aproxima muito do que é a ovniologia também, que é a parte educacional. Portanto, promover a discussão pública sobre o fenómeno. Tentar que também seja debatido na academia, portanto, dentro da universidade, que seja promovido dentro das diversas áreas da sociedade. Não é? Portanto, abrir a cabeça das pessoas e começar-se a debater isto de forma pública. Depois tem a parte do ativismo, portanto, ir junto das instâncias militares ou governamentais e conseguir que haja mais abertura dos documentos, dos ficheiros e, eventualmente, por que não, criação de projetos de lei que já permitam uma possível abertura, uma possível aplicação de uma lei de como, no futuro, uma pessoa pode integrar estes novos seres, enfim. Né? E depois temos uma outra parte, de facto, aí já é preparar para uma nova realidade, não é? Um novo paradigma. Nós não estamos sós no universo. Não é? E, portanto, enfim, uma nova consciência, da mesma forma que nós tentamos mudar a consciência das pessoas face aos animais, face ter uma nova alimentação não tão baseada no comer animais, mas também só à base de plantas, por exemplo, aqui é mais difícil ainda. Portanto, como é que nos vamos adaptar a um multiverso que poderá ter centenas ou milhares de outros seres, não é? Portanto, se nós aqui ainda andamos aqui a perceber alguns países ainda fazem escravatura, ainda fazem racismo, como é que nós vamos lidar com essa situação de ainda haverem outros mais diferentes de nós? Não é? Portanto, tudo isto é complicado. Agora, é de dar medo, Fernanda. O Francisco, é de dar medo. Porque, como você está falando, a gente está mudando consciência para comer animais, para não sei o que, para escravidão e tudo mais. O problema é o seguinte: eles são mais úteis que a gente. Então, nós seremos os comidos, nós seremos os escravizados. Então você tem que mudar o pensamento, né? Isso depende muito, ou seja, se nós pensarmos que eles são atrasados em termos de mentalidade, evoluídos em termos de tecnologia, sim, temos que ter medo. Podemos ser, de facto, resultar em comida de alguém. Né? Agora, se eles forem avançados em termos de mentalidade e em termos de tecnologia, se calhar são tão diferentes de nós que nós nem sequer vamos conseguir comunicar. Da mesma forma que nós não conseguimos comunicar com um golfinho, que é um ser inteligente, não é? Que já houve, inclusive, iniciativas de tentar que houvesse uma representatividade dos golfinhos dentro das Nações Unidas, por serem seres altamente inteligentes, não é? Portanto, mas nós não conseguimos comunicar com eles. Ou, quer dizer, com alguma dificuldade. Não há hipótese nenhuma de nós comunicarmos com insetos. E, no entanto, eles são seres muitas vezes com uma sociedade estruturada, em que cada um tem a sua função na sociedade, não é? E nós não conseguimos comunicar com nenhum deles, não é? Portanto, há aqui uma barreira de poderem ser seres tão diferentes de nós que não há possibilidade de comunicação sequer, não é? Portanto, há uma série de variáveis diferentes
para a qual nós temos que nos eventualmente adaptar ou vir a preparar. Mas eu não anseio ser nenhum embaixador de forma alguma. A nossa postura aqui tem mais a ver com o ativismo, com a promoção da discussão pública, a preparação das diferentes áreas da sociedade, ter algum papel junto de entidades governamentais e militares. Vamos tendo com alguma descrição, para não pôr em causa aquilo que estamos andando a fazer, mas sim, há aqui um back-office que vai trabalhando nesse sentido. E quem sabe, junto da União Europeia, por exemplo, preparar quem é que, no caso de haver um contacto real, oficial, quem é que nos vai representar a nós, não é? Portanto, tem que ser uma entidade supranacional. Uma possível entidade supranacional seriam as Nações Unidas, mas neste momento as Nações Unidas não representam toda a gente, porque há nações que estão fora das Nações Unidas, não é? E, portanto, como é que nós vamos lá chegar? Não é? Porque nós ainda temos muito este egoísmo de os Estados Unidos, de uma forma, devíamos ser todos nós, enquanto humanidade, a tentar chegar, por exemplo, a Marte, ou chegar a outro planeta qualquer. Mas não, estamos aqui em disputa a ver quem é o primeiro a chegar, quem é que vai obter os recursos. Mas isso não é no interesse da humanidade, é no interesse de uma nação só. Portanto, como é que nós vamos também lidar com este contacto? Quem é que vai liderar? Quem é que é o representante? Provavelmente vai andar aqui também tudo às turras, a ver quem é. Precisamos de evoluir mentalmente muito, uma maturidade para lá chegar. Não é fácil. Eu concordo contigo. A ONU, se a ONU fosse o ideal que a gente quisesse que fosse, ela seria a entidade e o seu diretor-geral seria o nosso representante. Eu, particularmente, não acredito que quando esse contato acontecer, e eu acho que aquele filme é A Chegada, em português A Chegada, The Arrival, eu acho que é melhor cenário, é como eu acredito que vai acontecer. De uma forma. Aí vão ser cientistas, vão ser pesquisadores que vão tentar decifrar a linguagem dele de alguma forma. E aí eu faço a pergunta: e se nós não conseguimos decifrar o que eles querem falar? E eles foram embora? Como é que vai ser a decepção? O ir embora não faria muito sentido. Digo eu. Se forem seres, de facto, muito evoluídos, vão tentar arranjar forma de contactar connosco. Isso depende muito também da intenção que eles tenham, qual é a agenda que eles têm, não é? Uma coisa é nós pensarmos, pronto, eles vão chegar aqui e vão tentar um contacto, estabelecer, quer dizer, chegam com as naves, grandes naves, por cima das principais cidades do mundo, não é? E pronto, aí é um contacto oficial. Mas se calhar o contacto já ocorreu. Se calhar eles estão no meio de nós. Não é? Se calhar é um contacto diferente. Então escolhem e vão se imiscuindo aqui no meio de nós sem nós sabermos. Não é? Se nós formos dar crédito às várias histórias de contactados ao longo da história, se calhar há muitos que, se calhar parecidos connosco, e que estão dissimulados no meio da população. Já o Robert Dean dizia, não é, que o assessment, a estimativa de situação, que tinha o tal documento que ele tinha tido acesso nos anos 60, aquele estudo feito pela NATO para alvos estratégicos da NATO, não é? Essa avaliação, onde já eram catalogadas 4 espécies, todas elas humanoides, portanto, cabeça, tronco e membros, mas 2 delas tão semelhantes a nós que passariam facilmente despercebidas no meio da população. E, portanto, isso era o que mais pânico, mais sentido de alerta trazia às altas instâncias militares, porque era a sensação de descontrolo, não é? Portanto, como controlar se eles estão no meio de nós? O que é que eles querem? Depois temos a situação das abduções, dos implantes e não sei o quê. Portanto, há outras civilizações que, se calhar, com interesses menos pacíficos, digamos assim, que da mesma forma que, enfim, nós também estudamos outros animais e também vamos implantar chips para tentar perceber como é que é o estilo de vida deles. Nós também estamos a ser alvo de alguma espécie que não tem propriamente as melhores intenções. David Jacobs tem uma visão, uma perspectiva muito, muito negativa, não é?
Pensa que eles, qualquer dia será acionada a quinta coluna, portanto, a criação de híbridos para um dia virem nos substituir. Epá, isto, de facto, é um emaranhado tão grande de hipóteses. Nós não sabemos, tentamos estudá-las todas. Portanto, cada uma é uma peça de um puzzle que nem sempre encaixam, às vezes quase que encaixam, mas não encaixam. Difícil, não é? Difícil. E aí em Portugal, como que o governo vê a ufologia, política? O governo tem algum interesse, ele demonstra algum interesse, ele de alguma forma fala sobre ufologia aí? Bom, governo, não. Mas, embora eu não queria avançar muito aí, porque há algumas portas entreabertas, digamos assim. Pronto. Agora, é muito interessante ver que nós temos aqui uma situação muito interessante, que é 2 chefes de Estado-Maior da Força Aérea, antigos chefes de Estado-Maior da Força Aérea, que lidaram com situações de OVNIs e que não tiveram problemas em falar publicamente sobre os casos em que estiveram envolvidos. Portanto, temos o seu general José Lemos Ferreira, que em 57, num voo de treino noturno, ele e mais 3 pilotos, portanto, tiveram uma observação durante 40 minutos de um objeto que andou mais ou menos ali a brincar com os aviões deles. Portanto, ele fez depois, para não estar aqui a entrar em muitos detalhes de como é que aconteceu, mas no final ele fez um relatório assinado pelos 4 pilotos, mais pilotos que voavam em áreas adjacentes e que testemunharam a comunicação via rádio de tudo aquilo que tinha passado. Né? E depois a Força Aérea fez também um comunicado a dizer que, pronto, a atestar que eram pilotos idóneos, portanto credíveis, com centenas de horas de voo e, portanto, não punham em causa aquilo que se tinha passado, embora não soubessem explicar o que se tinha ocorrido. E esse senhor, que na altura, em 57, era capitão, depois evoluiu para general, chefe de Estado-Maior da Força Aérea e depois, inclusive, chegou a chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, acima dele, só o presidente. Né? E este senhor, apesar de ser uma pessoa reservada e, portanto, não gostar muito de estar, de se mostrar em público, de falar sobre isto, mas o certo é que foi acompanhando os casos, outros casos futuros que envolveram militares da Força Aérea. Né? E, portanto, chegou ao ponto de, em 1980, permitiu que um grupo de investigadores civis portanto, elaborou quase uma espécie de um protocolo em que permitia que houvesse uma colaboração com estes investigadores civis. Portanto, em 1980. E isto permitiu que estes investigadores tivessem acesso a bases aéreas e pudessem entrevistar os pilotos de forma totalmente aberta. Não é? Portanto, é assim que depois, em 82, houve aqui um caso que também envolveu três pilotos da Força Aérea, chamado caso da OTA, em que um objeto andou também a brincar com os pilotos que estavam em treino, digamos assim. Isto foi em 82. Em 83 foi permitido que portanto, esses pilotos se deslocassem aqui no Porto, viessem aqui ao Porto, à Casa das Artes, em que tiveram uma reunião com 40 cientistas, portanto, pessoas ligadas à Academia do Porto e de Lisboa, e em que portanto, eles foram descrever aquilo que tinham passado, não é? Portanto, debater com os cientistas o que é que se estava a passar e tentar discutir o que fazer no futuro. Daí, uma das coisas que surgiu foi a distribuição, portanto, envolvendo o Ministério da Administração Interna, aí sim a parte governamental, o governo, foi permitido que fossem distribuídos por todas as esquadras de polícia e centrais da Guarda Nacional Republicana um inquérito. Portanto, qualquer pessoa, qualquer civil que tivesse, qualquer civil ou militar, não é? Que tivesse uma observação, pudesse deslocar à esquadra, preencher o relatório. O relatório daí era enviado para o Ministério da Administração Interna e depois daí seria enviado para os investigadores. Não é? Depois, eu até acho que ainda tenho um exemplar de 2001 que foi ter à universidade. Não é? Portanto, houve aqui uma certa dinâmica, houve uma cooperação também com algumas entidades portanto, houve uma certa abertura por parte das entidades governamentais e militares também.
Entretanto, as chefias foram-se mudando e, portanto, as coisas hoje em dia já estão outra vez um bocadinho... é preciso reavivar tudo isto, não é? Portanto, é tudo um processo, digamos assim, de preferência sem muito alarido, porque senão já se sabe também, é verdade que a ovniologia e a exopolítica estão muito relacionadas com um certo sensacionalismo e brincadeira e tudo, e nós queremos evitar isso. Existe um departamento na universidade que se dedica a estudar isto e que envolve académicos de diversas áreas e de diferentes universidades, sejam psiquiatras, arqueólogos, historiadores, enfim, por aí fora. Não é? E, portanto, é possível que diferentes disciplinas possam analisar os casos, não é, de forma científica, ir fazer uma investigação de campo, falar com as pessoas, tratar cada caso como se fosse um processo criminal, não é? Portanto, ir buscar todas as evidências possíveis e ir descartando todas as hipóteses. O exemplo de Portugal é bem parecido com o Brasil. A gente chegou a ter no governo passado, no governo da presidente Dilma, a gente chegou a ter reuniões com o Ministério da Defesa, com as 3 Forças Armadas, a Marinha e a Aeronáutica, onde ficou há muito pouco, muito próximo a criação de um grupo civil-militar para pesquisa. A Aeronáutica não tinha estrutura, não tinha verbas e não tinha pessoas para investigar. Nós entraríamos com isso, nós ufólogos brasileiros entraríamos com isso, a Comissão Brasileira de Ufólogos entraria com isso, com essa pesquisa, e o que eles passariam para a gente seriam os relatos, os vídeos, as fotos para nós investigarmos. Só que aí teve o problema do impeachment da Dilma e tudo mais, a gente perdeu o contato, mudou também as cadeiras, como se disse, mudaram-se as cadeiras, mudou tudo, e a gente perdeu esse contato que a gente tinha lá. Hoje nós temos um governo que foi militar, alguns sigilos de documentos foram aumentados e tudo mais, então a gente perdeu esse contato. Mas aqui no Brasil a gente também acredita muito nisso e o governo já liberou muitos documentos. Aí em Portugal, a gente pode dizer que a população aceita, como aqui no Brasil, aceita a presença de seres de outros planetas na Terra, ou é muito reticente? Não. Portugal e um pouco por toda a Europa, as pessoas são mais reservadas, são mais céticas também, e portanto é um nicho, digamos assim, de crentes, digamos. Isso também se vê, inclusive, por exemplo, eu vejo, não é possível comparar, seja com o Brasil, seja com os Estados Unidos, onde vocês têm, de facto, uma adesão por parte da população muito grande, conseguem fazer congressos e conferências com muita adesão, e nós aqui não conseguimos fazer isso. Né? Portanto, quando fazemos algo, pronto, são sempre as mesmas pessoas e não passa, quer dizer, no passado chegou a haver, mas este ano, hoje em dia, confesso, é difícil. A não ser Barcelona, de facto, Barcelona já é Espanha, mas eles têm tido uma capacidade de organização impressionante. Em 2009, o Congresso de Exopolítica teve 1.400 pessoas. E o ano passado, o World UFO e Ufology Congress, também em Barcelona, estavam mais de 800 pessoas. Portanto, e veio gente de todo o lado. Impressionante. Mas não é algo que se repita no resto da Europa. Quando vamos à Dinamarca, estão 60 pessoas, por aí. Vamos à Alemanha, igual. Em Inglaterra, às vezes conseguem estar 100, 200 pessoas, mas eu sei que no Brasil está muitíssimo mais. Nos Estados Unidos eles têm conferências quase todos os meses, não é? Isso aqui não é possível. Não é possível. Por exemplo, nós participamos, eu estive a coordenar a parte da produção e participei também na série documental UFO Europe, portanto, OVNIs na Europa, do National Geographic. E fizemos também outro para o canal História que se chamava Extraterrestres. E, vá lá, e porque era uma produção ibérica, portanto, Portugal e Espanha. Né? E para justificar um pouco também as audiências, lá está. E fizemos 3 temporadas, mas depois, lá está, como as audiências vieram assim um bocadinho a descer, eles já falou-se de uma 4ª temporada que já não avançou. Mas se eu for ver o Ancient Aliens, o Alienígenas, não é? Aquela série dos Estados Unidos, já vai na 13ª temporada. Portanto, são realidades completamente diferentes. Infelizmente.
São realidades, interesses, poderes até. Por exemplo, eu sou assistente do diretor da MUFON aqui no Brasil, sou pesquisador de campo certificado da MUFON e parte do start na MUFON. A MUFON abrange muita gente. E eles têm um alcance de muitas pessoas, mesmo porque eles têm muito acesso à informação. Também tudo parte de lá. Querendo ou não, tudo parte de lá. A Europa teve alguns dos maiores investigadores, Gordon Birdsall, tem o Mendo, tem você, tem muita gente boa, mas realmente a população não abraça isso como abraça o Brasil, o abraça os Estados Unidos. Não. Mas tem um caso que eu sou apaixonado em Portugal. E é um caso que é controverso. A aparição da Virgem Maria, em 1918? Foi 18? 17. O que foi isso? Foi o que eu penso que foi? Ou foi realmente um milagre da igreja? Ou foi a igreja querendo fazer um milagre? Atenção que amanhã é dia 13 de maio, portanto é dia das aparições, portanto seria... Por isso que eu estou te perguntando isso. Infelizmente o santuário está fechado, portanto a igreja pediu para que não houvesse nenhuma peregrinação por causa desta situação toda da pandemia, porque senão haveria lá um monte de gente, não é? Principalmente na noite de hoje. E quando foram os 100 anos, portanto o centenário, em 2017, esteve mais de 1 milhão de pessoas lá, foi quando veio o Papa também, pronto. É complexo. Quem explotou toda a investigação inicial foi o professor Joaquim Fernandes, juntamente com a historiadora também Fina da Armada. Foram eles que fizeram todo o levantamento das evidências. Foi a doutora Fina da Armada que, ao abrigo de uma tese que estava a fazer para o Instituto Nacional de Investigação Científica nos anos 70, e com uma bolsa conseguiu ter acesso a alguns ficheiros do santuário que lhe permitiram ter uma visão mais alargada daquilo que se tinha passado lá. Nós, curiosamente, fizemos a abordar esse tema para o Canal História, que o Canal História chegou-nos a pedir para a situação dos extraterrestres. A Fina da Armada ainda era viva na altura, ela morreu em 2014, infelizmente, poucos meses depois de termos filmado em casa dela. E no final o Canal História acabou por censurar, não passar o episódio, porque, portanto, por exemplo, o episódio, acho que era o 5º episódio, ele ia ser passado e ia estrear num domingo, e na sexta-feira eu recebi um contacto da parte da produção a dizer: não vai passar porque alguém decidiu que seria forte demais, não queriam ferir a suscetibilidade religiosa do espectador, portanto do público, e portanto tinham optado por não passar. Nós, entretanto, já fizemos outros com produções independentes, portanto que não passaram na televisão. As evidências apontam para que, de facto, em princípio tenha sido um contacto não propriamente da Virgem Maria. Aliás, existem vários padres, vários sacerdotes católicos que também dizem que não terá sido a Virgem Maria, que aquilo terá sido uma visão e não uma aparição. Eu sou católico, fui educado dentro de uma família muito tradicional, conservadora católica, e não é isso que abala a minha fé, não é? Portanto, eu posso continuar a acreditar em Nossa Senhora, não preciso de acreditar que ela tivesse vindo aqui, especialmente nas condições em que foi. Portanto, é difícil de explicar, mas há ali muitas evidências físicas. Portanto, os contactos foi ao longo de 6 meses, portanto, de maio a outubro. O ser que lá apareceu pediu para as criancinhas voltarem todos os dias 13. Isto é uma história muito, muito longa e complexa, portanto eu vou tentar resumir ao máximo. Cada mês havia mais, portanto foi-se passando boca a boca, não é? As pessoas foram ouvindo o que estava a passar. Cada vez havia mais gente, até que dia 13 de outubro é quando há cerca de 50, 70 mil pessoas ali concentradas para tentar ver um milagre. Porquê? Porque o ser tinha dito que
da última vez que aparecesse, iria dizer quem era e para o que vinha, portanto, qual era a intenção. Né? Mas para isso a Lúcia teria que aprender a ler e a escrever. Portanto, a base do conhecimento que é ler e escrever. Não é? Obviamente que no espaço de 6 meses seria difícil. Sendo certo que aquelas crianças viviam numa zona, numa aldeia, no meio da montanha, entre aspas, mas que não havia altura, não havia rádio, não havia televisão, não havia praticamente estradas, não é? Portanto, tinham acesso a um jornal de vez em quando, portanto, não é possível que elas tivessem, eram pessoas muito religiosas, passavam o dia a rezar, não é? Enquanto iam, inclusive, para passear, e, portanto, que elas pudessem ter sido contaminadas, entre aspas, por informação vinda de algum sítio, era difícil, não é? Portanto, agora, há descrição por parte de testemunhas de chapéus voadores. O que é um chapéu voador? Seria a partir de um OVNI, não é? Portanto, as pessoas não sabiam identificar de outra maneira. O ser falaria sem mexer os lábios. Portanto, eles ouviam dentro da cabeça deles. Portanto, haviam sempre um bzzz, portanto, aquilo que muitos investigadores consideram que fosse, eventualmente, uma banda qualquer eletromagnética, portanto, ou micro-ondas, não é? Portanto, sempre que o ser aparecia havia bzzz. Mesmo no 13 de outubro, quando as pessoas supostamente viram o sol a dançar, portanto, houve um repórter de um jornal que disse que era um milagre do sol. Portanto, as pessoas depois adotaram, portanto, ele interpretou aquilo como se fosse o sol. Obviamente que se fosse o sol, toda a gente no planeta teria visto que era o Sol. E não é só isso, quer dizer, o Sol tem um tamanho brutal, portanto, se viesse cá, estávamos esturricados, nem sequer se precisaria de aproximar muito. Além de todas as consequências que teria para o sistema solar, não é? Portanto, o Sol não se mexe assim nessas condições. E, portanto, algo surgiu, um globo, várias descrições, inclusive de um médico, Almeida Garrett, que fala que era um disco prateado com várias luzinhas. Portanto, este disco que fez 2 evoluções e quando passou, por onde passou, as pessoas sentiram calor, tinha estado a chover e a noite toda e durante o dia, portanto, as roupas secaram, o chão secou por onde ele passou. Foi feita toda uma investigação com o Joaquim Fernandes, com a Cidade Armada e outro grupo de investigadores em que conseguiram, mesmo através dos arquivos nacionais na Torre do Tombo, identificar várias testemunhas e ir falar com elas e conseguiram colocá-las num mapa onde é que elas estavam precisamente naquele local, naquela altura, e, portanto, perceberam concretamente por onde é que o objeto passou. E, portanto, há situações, inclusive, de algumas descrições de combustão espontânea de gasolina, carros que avariaram, dos pouquíssimos carros que lá havíamos, portanto, houve consequências. E, portanto, há toda uma série de evidências que nos leva a apontar que provavelmente teria sido um contacto, não de Nossa Senhora, mas de outros. De outra senhora, de outro lugar. Outros, sim. Aliás, acho que a própria Lúcia também descreve o ser como um ser pequenino, portanto, da estatura da prima dela, portanto, cerca de 1,20 m, que trazia uma bola de luz ao peito. E quando houve um indivíduo que agora me esquece o nome, que foi ele que não só escreveu esta música, o Ave, Ave, Ave Maria, portanto, esta música foi ele que a escreveu. Ele também, se não estou em erro, posso estar agora a cometer um erro, mas penso eu que foi ele também que desenhou, no fundo, a imagem de Nossa Senhora, que hoje em dia, pronto, é muito conhecida. Mas quando foi apresentada à Lúcia essa imagem, ela própria referiu, não é nada daquilo que eu vi, não se assemelha àquilo que eu vi. E há um livro sobre arte sacra em que descreve como essa imagem que foi feita à semelhança de outra que já existia, que era a Senhora da Lapa. Portanto, houve uma cópia, digamos, uma adaptação. Né? É muito controverso, com certeza, não se pode agora vir falar... É fantástico. Eu tenho um livro da Armada, eu tenho esse livro aqui, é um livro antigo que eu consegui comprar no sebo aqui em Brasília. Aqui no Brasil não, no Brasil. Pra gente acabar, minha última pergunta, Francisco. Qual é o futuro da expolítica a partir de
hoje, vamos dizer, hoje para frente? O que você espera da política de hoje para frente? Bom, eu, sem dúvida alguma, que o ideal seria que os diferentes grupos da exopolítica tivessem um objetivo comum, não é? Que não houvesse guerras, que houvesse, portanto, guerras de egos. Eu sou melhor que tu, eu tenho uma ciência mais, mas que trabalhássemos todos em conjunto para o mesmo. E isso englobando também tudo aquilo que são os investigadores de ovniologia, porque nós trabalhamos para o mesmo. E, portanto, só trabalhando em conjunto é que vamos conseguir atingir algo. Mas para isso também é preciso que toda a gente amadureça e se torne com mais maturidade de consciência, inclusive, né, para conseguirmos obter algo. Porque se formos só um a puxar para cada lado, não vamos lá chegar. Tomara que essa pandemia que a gente esteja passando, de alguma forma, faça evoluir a nossa mente, a civilização e tudo mais. Pessoal, estive aqui com Francisco Mourão Correia, pesquisador de Oxpolítica de Portugal. Francisco, Foi um gosto. muito obrigado. Muito obrigado pela participação. E nos conversaremos mais lá na frente também. Pessoal, obrigado. Obrigado pela companhia de todos.